Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu tô aqui com o maior especialista ou o segundo maior especialista em fundos imobiliários do Brasil? O maior, né? O Baroni tá tentando chegar ainda aqui, é um cara que tá se esforçando, talvez daqui a um tempo, né? A tropa dos Marcos aí, a facção dos Marcos domina fundos imobiliários. Estamos aqui com o Marcos Correia, que também trabalha com fundos imobiliários. Marcos, eu estava até conversando com você antes da gente gravar, né? O maior erro que eu acho que os investidores de fundos imobiliários cometem é só analisar o dividendo, vai lá e compra um fundo de dividendo alto. Primeiro, você concorda comigo, sim ou não? Concordo, é o maior erro, com certeza. Certo, obrigado por concordar, mas pode discordar também. Não. Concordo, essa daqui eu concordo. Por que você concorda comigo? Inclusive é uma reclamação que eu mais recebo no Instagram, né? Ah, por que o rendimento caiu? Essa, se bobear, é a pergunta que eu mais recebo. E da onde vem essa pergunta? Desse erro que as pessoas cometem. Foi lá, comprou olhando o rendimento, achou que aquele rendimento ia aparecer de novo no mês que vem e de novo no mês que vem, não acontece e começa a entrar em desespero e querendo entender o porquê que caiu. Na verdade, provavelmente o que você comprou já ia cair, às vezes já tinha transparência, né? Exato. Tipo, quem ia ler o relatório lá já tinha, muitos fundos eles dão um guidance, um direcionamento de quando vai ser o dividendo futuro, só que o camarada vai lá, olha o dividendo do último mês, dos últimos 12 meses, compra achando que aquilo é perpétuo. Sim. E ainda tem, a gente teve vários fundos que venderam imóveis. Então, só por vender imóvel já é um conceito que a gente sabe que não é recorrente. Aí tá lá a rendinha um pouquinho maior, do nada acaba e a pessoa se surpreende, que não deveria. Certo. Você tem algum exemplo recente de um fundo que aconteceu isso e frustrou muitas pessoas? Sim, eu posso citar 3. Vamos citar um. O HGRE, por exemplo, O HGRE. ele no final do ano, dezembro, fechamento de semestre, ele distribuiu mais de R$2. E o recorrente dele é 69 centavos. Por que ele pagou esses R$2? Venda de imóvel. Venda de imóvel, retornou capital para o cotista, não tem nada de errado nisso. Nada. Pode até ter sido vendas acretivas, pô, o mercado estava bom, eventualmente, vendeu, retornou capital para o cotista, só que o cara acha que aquilo é recorrente. E eu já sabia, começou janeiro, já recebi lá no inbox, por que caiu o rendimento do HGRE? Não é que caiu, voltou ao normal, porque ele distribuiu no fechamento do semestre, para cumprir a regra dos 95%. Então, tudo normal, tudo esperado, tudo previsível, não deveria ter surpresa ali. Dá mais 2 exemplos aí. A gente teve o Vino 11. Vino 11. Mesma coisa, venda de imóvel, só que foi uma venda de imóvel que teve uma distribuição mais alongada. Então não foi distribuído tudo de uma vez. Foi aí, ao longo do ano, e daí acabou agora recentemente, voltou, né, caiu o rendimento, as pessoas começaram a se frustrar, falaram, por que caiu? De novo, porque durante meses o rendimento estava sendo turbinado por um evento não recorrente, que era a venda de imóveis. Eu me lembro de um outro, você vai lembrar desse aí, um que era XPCM, né? Se não me engano, a Petrobras era o inquilino, e ela devolveu o imóvel, pagou uma multa para o fundo. Nesse primeiro momento, a distribuição explodiu, e daí aquele cara que olhava somente a distribuição, olhava e falava assim, nossa, que distribuição parruda, mas na verdade era uma distribuição de uma multa de um imóvel de difícil locação, certo? E daí daqui a pouco a distribuição foi para zero, nesse caso, né? E eu digo que esse caso é pior ainda, porque no relatório gerencial tem um gráfico. E nesse gráfico mostrava o quanto de receita o fundo estava gerando no mês a mês. E se você olhava, estava negativo, porque não tinha receita e ainda tinha as despesas. Então todo mês ele estava negativo, só que ele tinha que distribuir esses rendimentos porque era a multa que tinha sido recebida. Então todo mês estava lá no relatório gerencial e o carinha ali que investiu deveria saber que aquele fundo não estava gerando absolutamente nada de receita e eventualmente vai zerar a receita. Exato. Então, pessoal, não cometa esse erro. Isso a gente vê, é muito comum. A gente tem alguns sites como o Estados Invest, aqui dentro da Suno. A gente vê o comportamento do usuário nas páginas. E, cara, é um comportamento muito normal o camarada entrar na ferramenta e ordenar ali por dividendos. Não que dividendo não seja importante, mas não pode ser o único critério. Porque se você usa o dividendo como único critério, o que acontece? Você pode estar tomando uma decisão baseada num critério errado, como foi o caso aqui, e depois você fica frustrado até com o gestor, né? Sim. Assim, o gestor dá toda a transparência do mundo, vai lá e fala, pô, comprei por 1, vendi por 2 o imóvel, daí daqui a pouco você vê aquele dividendo acima da média, porque ele vendeu um imóvel, fez um bom negócio às vezes, ou pode ter feito um mau negócio, mas mesmo se fizer um bom negócio, vai vir um dividendo maior e depois cai. Normal, coisas da vida. Só que você criou uma falsa expectativa baseado em algo da sua cabeça, porque muitas vezes você sequer leu o relatório, leia o relatório do fundo que você vai comprar. Acho que essa é uma dica boa também, né? Leia o relatório do fundo que você vai comprar. É a dica obrigatória, na verdade. Ou assina a Suno aqui, né? Ou melhor ainda, assina a Suno. Inclusive, só para lembrar que a gente tem um e-book
falando dos principais riscos dos investidores. Então, se você não quiser cometer esse e outros riscos, dá uma olhada aqui na descrição. Beleza, Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser seguir o Marcos nas redes sociais, como é que faz? É o Instagram, @mcorreia.jr. Beleza, me segue lá no Instagram também. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você por nos acompanhar. E me fala, você já cometeu esse erro? Em qual fundo que eu quero saber? Eu vou ler aqui embaixo depois. Vamos ler depois e vamos dar uma risada. Vamos ver. Beleza, abraço.